Ele é carinhoso, dócil e inteligente. O encontro da raça mostra todo o lado dócil do Pitbull. Patrícia Moura conta um pouco sobre o seu dia a dia como blogueira pet. E ainda, saiba como a endoscopia está auxiliando a medicina veterinária no diagnóstico preciso de doenças. Fique com a gente, o seu Canal Pet de hoje está só começando. A endoscopia é um exame que permite observar e diagnosticar alterações no trato gastrointestinal e respiratório dos nossos animais. Através dela também é possível remover objetos estranhos, ingeridos acidentalmente, sem a necessidade de cirurgia. O diagnóstico da Rottweiler Nina, de 3 anos, que apresenta crises respiratórias frequentes, só foi possível através de uma videoendoscopia. O processo é rápido. O animal é sedado e o exame é monitorado também por um cardiólogo. O palato mole está um pouco mais alongado do que o normal. Então ele está obstruindo a passagem da orofaringe. Isso que provoca o ronco e, eventualmente, dificuldade de respirar. O especialista alerta também para algumas raças que são mais predispostas a esses problemas respiratórios. Algumas raças que têm alterações respiratórias muito acentuadas, esse risco aumenta um pouquinho. A gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, muitas vezes a gente intuba, oxigênio esse paciente antes de iniciar o procedimento. Principalmente os cães braquicefálicos, os bulldogs ingleses e franceses. Como todo procedimento é com anestesia, há riscos e, por isso, a realização em um centro cirúrgico. A gente tem que fazer anestesia geral, só tomar cuidado com algumas drogas que deprimem o sistema respiratório. Isso pode mimetizar uma patologia do sistema respiratório sem necessariamente que esse animal tenha. Paralisia de laringe, por exemplo. Tem drogas que provocam a paralisia da laringe e aí na endoscopia a gente vai ver essa laringe parada e pode pensar nessa patologia quando não necessariamente esse paciente vai ter. O veterinário Alisson Ferro explica que, apesar da nossa paciente ter sido um caso de problema respiratório, a grande procura e indicação pela videoendoscopia é mesmo nos casos de ingestão de objetos. A primeira coisa quando se fala em endoscopia que o pessoal pensa é retirada de corpo estranho. Isso aí de longe ganha, assim, é o que a gente faz mais na nossa rotina, né? E aí, claro, temos alguns recordistas em comer o que não deve. Você tem um animal que come areia, acontece isso. A gente fala, às vezes o proprietário, quem tem cachorro que tem um problema, vai dizer, não, come areia, come parede, meu cachorro come capim, meu cachorro está lambendo muito chão. Alguns casos são, no mínimo, curiosos. Encontrou meia, calcinha, tapete. Uma das coisas que eu costumo até apresentar nas aulas quando eu vou dar um cinzeiro gigante, assim, que eu não sei nem como o bulldog conseguiu engolir. Na verdade, o proprietário foi lá por uma queixa de um animal, estava com dificuldade respiratória, estava com vômito, mas nada muito específico. E foi um achado, na verdade. Foi fazer raio-x para saber sobre pneumonia e na pontinha do raio-x lá tinha um pedacinho de alguma coisa. Então, o radiologista foi um pouco mais a fundo e descobriu que tinha uma estrutura de um formato de um cinzeiro. A realização da videoendoscopia, seja respiratória ou digestiva, também é rápida e ajuda no diagnóstico de várias doenças crônicas. Tanto as patologias gástricas quanto as pulmonares, elas são grupos totalmente distintos. A função da endoscopia é trabalhar tanto para a gastroenterologia, que seria a parte gástrica, como a parte respiratória. Então, para a parte gástrica, o animal mudou de comportamento, está se escondendo, ou ele se tornou agressivo, ou ele não está interagindo tanto como ele interagia antes, está lambendo o chão, está tentando pegar mosca, que é o fly biting que a gente fala. Isso tudo são indícios de uma doença gastrointestinal. Meu cão come areia, não é comum. Meu cão vomita 3 vezes por semana, isso não é normal. Meu cão tem diarreia, não é normal. Certo? Já para a parte respiratória, uma das coisas que a gente poderia colocar é a intolerância ao exercício, que é o principal, e é o que é o menos notado pelos tutores. O ronco. Isso, ronco no exercício, ronco quando está dormindo. Outra questão que é bastante interessante que seja notada é aquelas crises momentâneas, né? Um animal para de uma hora para outra e tem aquela crise e você não sabe o porquê e o animal
muitas vezes o animal vem a óbito. O tutor, claro, deve ficar em alerta, porque alguns sintomas podem sinalizar que algo não vai muito bem com o sistema gástrico do seu pet. Os pacientes que vêm procurar a gente já são acometidos por vômito crônico por muito tempo. Há meses, tem animais que vêm já com vômito crônico há anos. Então, procura a solução com um, tem melhoras esporádicas, mas sempre está com quadro de vômito. Outro grupo de animais tem a questão da diarreia incessante, né? Aquela diarreia que às vezes é mais líquida, às vezes é mais pastosa, mas o animal nunca tem aquelas fezes durinhas. Então, tem um grupo de quadros que os clientes vêm procurar a gente, né, depois que procuram várias soluções e não conseguem encontrar a causa. Porque as doenças gástricas em si, ela tem algumas especificidades que não são tão comuns no diagnóstico, na rotina do clínico mesmo. Então, é muito importante ter a orientação de um profissional qualificado para estar mesclando qual doença investigar. Depois do intervalo, ainda pouco divulgada, a doação pode salvar a vida de muitos animais através do banco de sangue.